Olá, família, tudo bom? Aqui quem está falando é a Tia Gil e hoje nós vamos para mais um capítulo da série Os Improváveis. Essa série está muito legal e nós estamos conhecendo tantas pessoas que foram tão importantes no reino de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre João Marcos e Barnabé. Você já ouviu falar deles? Com certeza você já ouviu, mas não deve estar ligando uma coisa a outra. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé foi aquele que era amigão de Paulo, que ajudou a Paulo em todo o seu início da sua trajetória cristã, as suas viagens missionárias. Barnabé estava acompanhando ele em todos os momentos. João Marcos era filho de Maria e ele acompanhou toda a trajetória de Jesus. E foi na casa de Maria, a mãe dele, onde todos estavam orando na igreja primitiva, onde Pedro estava preso na prisão. E ele foi milagrosamente libertado, né? E ele foi correndo para a casa de Maria. Essa era Maria, a mãe de João Marcos, que nós vamos falar hoje. João Marcos, ele cresceu vendo tudo aquilo que Jesus fez. Ele cresceu, né, com a mãe recebendo, né, a igreja primitiva na casa deles, orando. Ele viu todas essas movimentações. Barnabé, o seu tio, a Bíblia diz que era um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e de muita fé. Isso está escrito lá em Atos. Eu gostaria de ser relembrada assim, né, quando eu estiver mais velha, e eu gostaria que pessoas pudessem dizer de mim, né, que Juliana foi uma mulher de bem, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de fé. Então, o tio de João Marcos, Barnabé, ele é referenciado na Bíblia como essa pessoa. E ele ajudou muito, ele doava muitas coisas, ele era um homem de posses, ele doou muitas coisas para a igreja, ele financiou a igreja no seu início lá em Atos. Então, assim, João Marcos, ele cresceu vendo todas essas coisas, todos esses milagres que Jesus operou, tantas coisas que o tio dele junto com Paulo fizeram, mas João Marcos, nós precisamos prestar um pouquinho atenção no que aconteceu com ele. A Bíblia diz que quando Paulo e Barnabé foram para a primeira viagem missionária deles, João Marcos foi junto, mas ele era muito jovem. Em uma determinada cidade, ele decidiu voltar e não acompanhou, né, Paulo e Barnabé. E quando Paulo e Barnabé retornam da viagem missionária, eles contam muitos milagres, eles contam tantas coisas boas, né, que o Espírito Santo operou, quantas pessoas se converteram, e João Marcos fica com aquilo borbulhando dentro do coração dele, né? Mas ele não participou de tudo aquilo, ele foi, mas ele decidiu voltar e a Bíblia não explica o porquê. E quando Paulo e Barnabé vão para a sua segunda viagem missionária, Barnabé fala com Paulo, Paulo, vamos levar João Marcos junto? E aí Paulo decide não levar João Marcos. Ele sentiu no espírito que ele deveria levar Silas e não Barnabé e João Marcos. Mas Barnabé foi junto com João Marcos em uma viagem missionária para Chipre. E ali, com certeza, fez toda a diferença na vida de João Marcos. Ali ele pôde não somente ver tudo aquilo, né, e ouvir tudo aquilo que Paulo e Barnabé falavam, como as coisas que Jesus ensinava, mas ele pôde efetivamente colocar a mão na massa. E isso, com certeza, fez toda a diferença na vida dele. Quando nós simplesmente só vemos e ouvimos sobre as coisas de Deus, sobre as maravilhas que Deus faz, nós realmente não experimentamos e não vivemos a realidade do Evangelho. Com certeza, essa viagem de Barnabé e João Marcos fez toda a diferença na vida de João Marcos. Ele pôde experimentar e ver todos os milagres de Deus e efetivamente ser discipulado em todo momento por seu tio Barnabé, que ele tanto admirava. E olha só como é que as coisas são interessantes. A gente vê que João Marcos ele cresceu, né, vendo tudo aquilo, experimentando, vendo os milagres de Jesus, né, a sua mãe ali recebendo a igreja primitiva na casa dela, uma mulher de oração, recebendo as pessoas para orarem, viu o milagre de Pedro ser liberto da prisão e ele simplesmente não fez, né? Ele teve a oportunidade de ir na primeira viagem missionária, mas ele era muito novo e ele decidiu voltar. Mas sempre tem uma segunda chance, nós sempre temos a oportunidade de ter uma segunda chance. E Barnabé foi fundamental nisso na vida de João Marcos. Ele trouxe João Marcos para perto, ele discipulou João Marcos. Quantas conversas, né? Quantas experiências os dois tiveram juntos e tudo isso fez muita diferença na vida de João Marcos. Nós podemos ver que a partir daí a Bíblia conta sobre ele, né, em pequenos relatos. Paulo menciona sobre ele em Timóteo, menciona em Filipenses,
que João Marcos foi um colaborador da igreja, João Marcos foi muito útil, ele era muito útil para o reino, isso que está escrito lá em Timóteo. Olha como isso foi, né, como João Marcos se tornou uma pessoa totalmente diferente, né? E tanto é que posteriormente ele escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, né, que nós vemos na Bíblia. E olha só que transformação que ele pôde ter, né? Antes ele simplesmente via, ele era um espectador, mas em um determinado momento da vida dele, Barnabé chama ele para perto, né? Dá uma puxada de orelha nele e faz com que ele viva tudo aquilo que o Evangelho mostra, né, para a gente. Então, que você possa ser essa pessoa, né? Que você possa ter esse coração de Barnabé, né? Um homem, que possamos ser homens e mulheres cheios de Deus, né? Cheios da palavra de Deus, homens de bem, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, assim como a Bíblia diz sobre Barnabé, e que trouxe João Marcos para perto, ensinou a ele o caminho que ele deveria seguir, né? Discipulou ele, e que nós possamos também ter o coração de João Marcos, né? Que mesmo assim, vendo, experimentando tudo, ele em algum momento da vida dele, ele decidiu fazer diferente. Então, que você possa fazer isso na vida, impactar a vida das crianças que estão ao seu redor, a vida das pessoas que estão junto com você. Que não somente você possa ver e ouvir as maravilhas de Deus, mas que você possa decidir experimentar essas realidades na sua vida também. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa breve palavra que nós tivemos hoje, ó Pai, esses ensinamentos tão importantes e tão ricos da Tua palavra sobre João Marcos e Barnabé. Que nós possamos, ó Pai, ser esses homens e mulheres, ó Pai, de referência na Tua palavra, Pai, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, homens e mulheres de bem, e que nós possamos ser referência na vida também de João Marcos, Senhor. Tantas crianças pequenas que podem nos enxergar como essa referência, mas que também, Senhor, eles possam decidir fazer diferente, ó Pai, e sim contribuir para a expansão do Teu reino, ó Pai, levar a Tua palavra a muitas pessoas. No nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa palavra, curte aqui, compartilha com seus amigos, com certeza essa palavra pode edificar a vida de outras pessoas e vamos contribuir para a gente levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Tchau, tchau.